Olá para você que acompanha a nossa programação. Estamos começando hoje mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje esse ponto de vista aqui vai trazer força, tradição, cultura. Por que tudo isso? Porque eu estou recebendo aqui a capoeirista, a contramestra de capoeira, Rosiane Maria, mais conhecida como Negatana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda aqui ao Ponto de Vista. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos falar um pouquinho de você. Já começar. Certo. Quero saber um pouquinho da sua relação com a cidade de Guarulhos. Eu sei que você é daqui mesmo, né? Você é da parte do Pimentas. Então eu quero que você fale um pouquinho da sua relação com a cidade, como é que você vivenciou a cidade, como é que você vivencia a cidade também ainda hoje. Fala um pouquinho pra gente. Eu vivo aqui na cidade de Guarulhos, eu moro desde os 4 anos de idade. Atualmente eu estou já com 40 anos. E tenho uma relação muito forte com a cidade de Guarulhos, principalmente com a questão cultural, né? Eu trabalho com a capoeira na cidade de Guarulhos desde 2001, de 2001 para 2002, e especificamente no bairro dos Pimentas. E, então, na parte cultural é muito forte essa minha conexão, essa minha atuação na cidade de Guarulhos. Meus filhos nasceram e cresceram aqui também. Fora isso, fora essa conexão cultural que eu tenho, também o meu desenvolvimento como pessoa foi na cidade de Guarulhos, né? Eu cheguei muito pequena, vi muitos lugares, muitos bairros. De cidade você veio? Eu vim de Pernambuco, porém eu nasci em Pernambuco, saí bebezinha de lá, e aí meus pais foram para o interior de São Paulo, depois veio para Guarulhos. E aí viviam como turista, sabe? Passava 2 anos aqui em São Paulo, Guarulhos, 2 anos na Bahia. Então eu não conheci o lugar que eu nasci e a maior parte da minha vida eu vivi aqui, porque desde os 4 anos, depois dos 12 anos de idade, foi onde meu pai estabilizou e que eu fiquei aqui direto, né? Que estou desde os 12 anos direto sem ter essa transição de São Paulo, Bahia, São Paulo, Bahia. Então vai, uma pré-adolescente, desde a sua pré-adolescência. Isso. E você curtiu como a cidade? Você costumava sair para algum lugar? Você tinha uma galera? Você ia dar um rolê? Na época eu comecei a trabalhar desde os 7 anos de idade. Então a minha infância, a minha adolescência foi muito trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei vendendo cocada, minha mãe tinha comércio e eu tinha que vender cocada na rua, em vários bairros andando. E aí eu fui conhecendo bairros que, desde criança, fui conhecendo lugares que eu nem imaginava conhecer. Porém, chegou uma fase que eu, por conta própria, eu comecei a ir conhecer lugares da cidade, alguns bares, bailes. Como minha mãe tinha bar, ela sempre gostava de tocar forró ao vivo. Então eu cresci com esse gosto da dança, da música, e chegou um determinado momento da minha vida que eu procurava os lugares que tinha para mim ir, além dos bares da minha mãe. Como que eu era de menor, minha mãe era uma mulher muito brava, e às vezes eu fugia escondidinho, dava uma saída escondido com as minhas amigas, porém eu ia nos lugares mais próximos, né, que era nos bares pequenos. Nunca fui de beber, mas gostei sempre de música, de dança, nos pequenos do bairro. E o lugar mais longe que eu fui na minha adolescência foi aqui no centro de Guarulhos mesmo. Tinha um salão, até esqueci o nome do salão que tinha aqui perto da igreja matriz. Fui uma única vez, escondido, mas fiquei com medo e não quis ir mais. Você sabe que aqui na produção a gente tem uma forrozeira, ó. Vou te contar. Adoro! A gente tem uma forrozeira aqui, um baita de um pé de forró aqui, viu? E como é que você foi se encaminhando para esse cenário da capoeira? O que levou você a se dedicar intensamente mais à capoeira? Como eu falei, né? Eu sempre trabalhei desde nova, e aí eu tive essa transição de Bahia e São Paulo. Aqui em São Paulo eu vendia cocada, e na Bahia eu vendia banana. Meu pai comprava aquela carrada de banana e eu tinha que vender. E nenhuma dessas saídas minha para sair para vender, foi o meu primeiro contato com 9 anos de idade na capoeira. Eu me deparei com um grupo de capoeira fazendo apresentação de capoeira, só que era capoeira show. Era diferente do que eu vivencio hoje. Eram pessoas com uma roda de bicicleta, um aro cheio de faca, pulando, fazendo saltos por dentro. E o toque do berimbau me atraiu muito. Só que como eu era criança e eu sabia que não teria possibilidade de começar a capoeira, eu fiquei encantada e cada vez que eu sabia que tinha capoeira, eu passava por aquele lugar para ver. E aí, aqui em São Paulo,
quando eu já estava de 16 para 17 anos, ia fazer 17 Já aqui anos em de Guarulhos, idade, então. aqui em Guarulhos, no bairro dos Pimentas. Eu encontrei um grupo de capoeira e comecei a seguir aquele grupo mesmo sem poder praticar capoeira. Né? Eu comecei a seguir dos 10 anos até os meus 17 e com 17 anos eu resolvi, escondido da minha mãe, me inscrever em um projeto chamado Berimbalada, que foi ali no Parque das Nações, no bairro dos Pimentas, tem uma escola lá chamada Maria Aparecida. E daí então, desde então eu comecei a fazer a capoeira e até hoje, os dias atuais, eu nunca mais parei de fazer. Quer dizer, você foi uma rebelde, você fazia tudo escondido também. Sim, porque eu trabalhava, eu já tinha essa autonomia de trabalhar, Sim. de ajudar a família, só que eu sabia que eu não podia porque eu tinha que trabalhar. Perfeito. Né? E ajudar a minha mãe, acho que também super justo. Então, desde então eu comecei a fazer a capoeira e nunca mais parei. Tenho 2 filhos, um que vai fazer 21 anos, que é o Kennedy, e o Cauã, de 15. E mesmo na gestação, eu nunca parei de fazer capoeira, eu joguei até os 9 meses. E você também é arte educadora, não é isso? Sou arte educadora nas fábricas de cultura Jaçanã e Cachoeirinha. Então, mas hoje a sua renda vem disso, vem da arte educação e da capoeira. Graças a Você se sustenta Deus, com isso. graças a Deus eu passei bastante anos tentando ter a capoeira como minha profissão também. Não foi fácil, mas eu persisti naquilo que eu queria, né? Eu me formei em educação física para aumentar o meu currículo, não para trabalhar com capoeira, porque não é necessário, mas eu sabia que eu ter uma faculdade, um ensino superior ia me ajudar. E aí eu comecei a trabalhar na fábrica de cultura. O meu primeiro registro como capoeirista foi em 2018. Estou na mesma fábrica até hoje, porém ampliou. Eu trabalho no Cachoeirinha também, que é a mesma empresa, mas são 2 fábricas diferentes. Que bacana. E qual era a condição financeira, então, da sua família que você tinha que ajudar no trabalho? Como é que está isso hoje? Hoje isso se estabilizou também? Porque hoje você não é mais adolescente rebelde, né? Hoje você tem a sua família para cuidar também. Não. A situação financeira era muito difícil. A parte da minha vida, da minha infância, eu vivi em roça. Depois de roça, os lugares assim, situação muito precária na época. Então, minha mãe, ela tinha 4 filhos comigo, né? Ela teve 8, ela teve 6, e aí faleceram 2 pequenos. E aí, quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai. Só que a gente sempre cresceu no mesmo regime que ela cresceu, né? Ela cresceu ajudando os pais delas, né? Trabalhando, só que na época era roça. E aí isso foi passando de geração. Então, na época era muito difícil. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição financeira melhor e eu agradeço muito a capoeira, porque foi através da capoeira que eu consegui mudar muitas coisas. Excelente. Vivi bastante em ocupação, até uns anos atrás eu estava morando em ocupação, mas consegui comprar minha casa, o meu carro, e aos poucos eu estou me estabilizando através da capoeira, porque fora o meu trabalho, eu sou convidada em diferentes estados e agora países também, graças a Deus, para passar vivências, workshops de capoeira, Maravilha. Danças populares afro-brasileiras. E a minha renda todinha vem da capoeira, não tem um trabalho fora da capoeira. Maravilhoso. Falando em países, olha, parece que você leu o meu roteiro, mas você não leu. Mas é que eu quero falar sobre o Campeonato Europeu de Capoeira, que foi realizado em Hamburgo, na Alemanha, né? E você participou. E, na verdade, você foi lá e conquistou. Como é que fez? Primeiro, como é que você fez para ir? Você foi com verba própria? Você teve patrocínio? Você teve alguma ajuda? E me fala um pouco dessa experiência na Europa, porque deve ter sido também uma experiência única para você, né? Isso, foi um desafio. Primeiramente, foi um desafio porque eu sempre trabalhei com a capoeira, com a questão cultural. E eu particularmente, eu nunca gostei muito de campeonatos, de competir. Porque eu fico nervosa, tenho a questão da ansiedade. E aí surgiu o convite para mim participar do campeonato. Eu falei assim, eu não vou não, porque eu não gosto de competir, e chegar lá eu não vou fazer o jogo que eu gosto. E aí vem contra-mestre, a gente conhece o seu potencial, conhece você, conhece o seu jogo. E aí esse convite partiu de um amigo meu que é formigão, ele mora na Alemanha e tem esse trabalho, é o dono do projeto Casa de Bambas. E aí eu fui conversar com meus filhos sobre o convite para participar do campeonato. E eles são meus maiores apoiadores. Ai, mãe, a gente conhece, a senhora é super poderosa. E eu não vou. E aí ficou nessa. Enfim, eu resolvi aceitar o desafio.
Só que aí, aceitando esse desafio, teria um segundo desafio, que era a questão financeira. Para ir para a Alemanha, assim, eu tinha um prazo de 2 meses, né? O convite veio e 2 meses à frente era o campeonato. Então, quando você participa de um campeonato, você que banca os seus próprios custos, porque é campeonato, não foi um evento que eu fui convidada para dar uma aula, uma vivência. Nesse formato, eu pagaria a minha passagem e tudo. Então, o que foi me ofertado foi hospedagem e alimentação. E aí eu tentei alguns recursos, tentei ter apoio político, apoio de várias formas, mas infelizmente estava muito em cima, tem toda uma burocracia, não consegui. E aí eu fui por minha conta, né? Trabalhei, eu divulguei um texto na rede social dizendo que eu iria participar desse campeonato e as pessoas que conhecem meu trabalho, que tivessem vontade de me levar para dar aula, eu iria e aí poderia ser, a gente não fecharia um cachê, seria da forma que fosse melhor para eles. E aí nisso várias pessoas começaram a me convidar para dar aulas de capoeira, de danças, e aí eu consegui juntar parte da renda. A outra parte foi que eu fiz uma rifa, né? Eu fiz um vídeo falando que eu estou indo para a Alemanha participar de um campeonato, e aí eu fiz uma rifa com 100 números, deu super certo, e me indicaram a fazer outra rifa. Aí esse meu amigo falou assim, ó, eu vou te ajudar com R$500 para você colocar em uma rifa, e aí você coloca mais 2 prêmios, tira do dinheiro da rifa, paga o pessoal, e o que sobrar você paga a sua passagem. E aí foi com isso que eu consegui pagar minha passagem. Tava 7 mil, acho que foi 7.500, fora outro dinheiro que eu consegui juntar para levar. Mas que bacana, muito, muito legal e as pessoas te apoiando, né, acima de tudo, porque Sim, acreditam muito em você. Antes da gente ir pro intervalo, eu falei que passa rápido, né? Muito eu tava falando rápido. pra ela aqui fora do ar, eu falei, olha, a gente vai gravar, ela chegou aqui toda tímida, falou, eu sou tímida, eu falei, mas vai passar rápido que você não vai nem sentir, passa mesmo. Mas antes da gente ir pro intervalo, eu queria só que você falasse um pouquinho, se você puder afastar o seu cabelo aí pro pessoal mostrar, você tá com a camiseta Isso. da Capoeira ECE Brasil, né? Isso. Queria que você falasse um pouco, que é um grupo que você participa, não é isso? E que vocês oferecem algum tipo de aula, oficina, não é? Isso. Então, fala um pouquinho pra gente. O Grupo Capoeira ECE Brasil, né, que significa Escola de Contos Étnicos. Ele foi fundado por mestre Dinho Caruaru e por mim, e a gente tem esse trabalho com ele desde 2008. Antes, no ano de 2000, nasce o Grupo Capoeira ECE Brasil como projeto. E aí, por necessidade, a gente passou por outros grupos e a gente tinha nosso próprio linha de pesquisa, de pensamento, de como a gente gostaria de trabalhar com o grupo e o lado cultural mais forte, então resolvemos criar o nosso próprio grupo. Então, desde 2008, de 2000 até 2008 era projeto para trabalhar em escolas, depois transformamos em grupo. Atuamos na região de Guarulhos, Pimentas, várias regiões, só que principalmente no CEL Pimentas, a gente dá aula lá no CEL Pimentas, e a gente acabou perdendo a sala, mudou a coordenação, a gente perdeu a sala, e estamos num espaço aberto, um pátio, que é um lugar em comum do CEL Pimentas, dando aula, porém é muito aberto, e a gente dá aula lá dia de segunda, quarta e sexta. Resolvemos persistir naquele local porque a gente tem uma relação muito forte com a comunidade, claro. Porque a gente acredita que a capoeira ela ajuda muito na identidade cultural do bairro e da cidade, e que é muito importante a gente ter a capoeira nesses espaços. Então a gente continua dando aula lá. Eu, como mulher, como uma protagonista, né, do meu grupo, também acho muito importante, porque com isso eu acabo empoderando e sendo espelho para outras mulheres. Perfeito. Também. E, além do mais, essa questão da identidade cultural da capoeira para a cidade, para o bairro, é muito forte, né? Porque a gente consegue conectar as pessoas da comunidade a essa herança ancestral e também as suas raízes, que muitos não conhecem a própria raiz, né? E conscientizar as pessoas historicamente. Também uma coisa muito importante que eu acho que também é importante para a comunidade, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, é o trabalho que a gente faz com a integração social, que também tem um desenvolvimento educativo muito importante, porque além da pernada, do jogo, do desenvolvimento corporal, a gente trabalha valores, que é importante, que às vezes a criança não tem essa pessoa para ensinar tal valor, que é a educação,
que é o respeito, que é a disciplina. Então, para a gente é muito importante, a gente tem esse trabalho lá, dia de segunda, quarta e sexta, das 18h45 até as 8h40, e até das 18h45 até 20h45. 2 horinhas. Isso. E aí, dentro da capoeira, a gente não trabalha só capoeira, também a gente tem um espaço para trabalhar as danças populares afro-brasileiras. Maravilha. Que é o coco, samba de roda, dança afro, musicalidade, enfim, acho que já deu meu tempo, né? Não, fica tranquila, aqui pode ficar tranquila. Mas o que é importante é procure o Céu Pimentas, né? Procure lá a Secretaria do Céu Pimentas, a administração do Céu Pimentas, para poder aqui ver direitinho os dias das aulas. Você falou segunda, quarta e sexta, né? Isso. Mas para ver lá as turmas, né? A capacidade de vagas, então, para poder participar. Só um adendo, é que Claro. a gente não está tendo a vaga, infelizmente. Como eu falei, mudou a coordenação e a gente perdeu a sala. A gente estava lá desde da época que inaugurou e a gente não tem uma sala. Então, eles não colocam a matrícula para capoeira. A gente dá aula Mas a galera pode chegar e voluntariamente. participar? Então, as pessoas têm que chegar e falar diretamente com a gente. Então cheguem lá e participe. Deixa eu fazer uma pausa aqui, eu vou para o intervalo. E você falou aqui do papel da mulher na capoeira, a gente vai falar um pouco disso depois do intervalo. Sim. Quero ouvir você a respeito do que você pensa sobre as políticas públicas para a parte de cultura e esporte aqui do município. Porque a capoeira ela é um esporte, porém que traz muita cultura, traz muita ancestralidade, como você colocou. Então a gente vai falar disso depois do intervalo. Quero ouvir sua opinião sobre esses assuntos, mas agora a gente faz uma pausa aqui, ó. Vamos tomar uma aguinha que ninguém é de ferro e daqui a pouquinho a gente volta. Maravilha, Ponto de Vista está de volta. Hoje a gente está conversando aqui com a contramestra de capoeira Negatana. Ela também é arte educadora aqui em Guarulhos e a gente foi para o intervalo. Eu já tinha aqui colocado alguns assuntos para ela falar e vou retomar justamente isso com ela. Vamos falar um pouquinho sobre a capoeira de modo geral. Você estava falando na parte artística, cultural e esporte, né? Porque ela é tudo isso, ela une tudo isso. Como é que as pessoas podem resgatar, você acha, e valorizar um pouquinho esse lado artístico e cultural dentro das rodas de capoeira? Eu acho que as pessoas, primeiramente, cultivando essas culturas e disseminando elas, buscando entender, né? Porque para a gente resgatar, a gente precisa entender ela e disseminar para a comunidade. Algumas danças que são associadas à capoeira e à cultura popular afro-brasileira, elas são muito... são muito despercebidas. Agora, atualmente, que eu vejo que alguns grupos estão começando a trabalhar com essas danças. E eu costumo dizer que todas elas fazem parte de uma mesma história, um mesmo contexto, e é preciso se trabalhar, fortalecer, inserir dentro de uma aula de capoeira. Por exemplo, eu dou aula de capoeira, eu divido a minha aula de capoeira, faço o tempo de aquecimento, o tempo de aula e um tempo para poder conhecer e desenvolver essas danças. Então isso é uma forma de resgate a essas culturas que são muito importantes e foram importantes para o desenvolvimento histórico, né, do Brasil, do povo preto. Então acho que as pessoas precisam assim, pesquisar para não disseminar de uma forma que não é realmente e inserir dentro das suas aulas no seu tempo. E aproveitando que você falou aí do povo preto, como é que você vê os movimentos ativistas em prol do povo preto aqui em Guarulhos? Como é que você vê hoje? Aqui na cidade de Guarulhos especificamente. Aqui na cidade de Guarulhos. Olha, eu acho que os movimentos em prol do povo preto já foi um pouco mais fortalecido, precisa se fortalecer mais. Eu estou dizendo na questão de que eu estou vendo subdivisões. Por exemplo, vou falar de uma marcha que acontece há muito tempo, que é a Marcha da Consciência Negra, que acontece em Guarulhos. Já teve mais pessoas juntas para poder lutar e estar junto. Hoje em dia, existe sim essas pessoas, esses movimentos, porém estão subdivididos, né? Atualmente teve marcha aqui em Guarulhos, mas foram marchas diferentes. Eu acho que deveria estar mais junto. Porém... Você acha que essa subdivisão é por conta de quê? É alguma disputa de poder ou linhas de pensamento diferentes? Talvez seja disputa, eu não posso dizer afirmando, mas talvez seja uma disputa de poder, né? Eu acho que a gente tem que se unir em prol de um mesmo objetivo. Porém, muito independente que esteja subdividido, é muito importante o ativismo, né? Negro dentro da cidade para fortalecer, para buscar em busca daquilo que já é um direito, né?
Então, dentro da cidade, eu consegui observar com o passar dos anos essa subdivisão, mas que não deixa de ser importante, independente que está agindo cada uma, correndo por ruas diferentes, caminhos diferentes, é muito importante, mas precisa ser mais fortalecido. Eu te perguntei sobre isso porque eu entrevistei aqui, outro dia, a Rafaela Hilário, que é uma ativista aqui em Guarulhos, né? Em prol do povo preto, desses movimentos todos. E ela falou que ela sentia muita falta disso aqui na cidade. Por isso que ela começou um núcleo de atividades e tudo mais. E por isso que eu queria ver um pouco da sua opinião. E precisa de mais pessoas ainda, né? Para fortalecer. Tem que ser uma grande corrente, né? A gente sozinho é mais difícil de conquistar quando você anda com mais pessoas ao seu lado. E falando de políticas públicas aqui para a área de cultura e esporte, porque são duas áreas ligadas à capoeira, né? Tanto a cultura como ao esporte. Como é que você está vendo a política pública aqui em Guarulhos hoje? A gente está próximo de trocar a gestão, né? Todo mundo sabe que esse foi um ano eleitoral, nós tivemos a eleição para as eleições municipais, para prefeito e vereadores. A gestão vai trocar, evidentemente, mas do que você viu ou do que você tem vivido, como é que você está vendo o investimento nas políticas públicas aí para essa área de cultura e esporte aqui na cidade? Olha, o que eu vejo é que a parte cultural, o orçamento da cultura é muito baixo. A gente é uma cidade que tem muitos capoeiristas, muitos coletivos culturais, só que para a parte cultural, o orçamento e as políticas públicas ainda é baixo, precisava ser mais ainda. Eu acho que esse orçamento deveria ser dividido por igual, sabe? Assim, não, eu digo em relação porque a gente tem uma divisão de saúde, esporte, cultura, educação, mas quando você vai ver o orçamento da cultura, ele é muito mínimo, perto dos outros orçamentos, né? E teve até como que eu digo, teve várias reuniões, várias questões para poder conseguir aumentar esse orçamento, para conseguir mais política pública. Hoje em dia eu vejo que tem sim, graças a Deus, tem mais projetos, por conta também de luta de muitas pessoas que estão ali lutando para que aumente essas políticas públicas. Está tendo sim, mas eu acho que tem que melhorar mais ainda, porque a cultura, o esporte, faz parte sim também do crescimento da nossa cidade, da economia também, porque a cultura gera economia, né? Então eu vejo que precisa melhorar mais ainda, espero que as próximas pessoas que vão assumir, né, essa questão de política pública, que consegue mesmo de fato mexer com isso, mudar, que consiga ter esse olhar para a cultura mais forte, que consiga entender que a cultura dentro da nossa cidade, dentro do nosso país é importante. E não é só pela questão de corporal, são várias questões, né? Então, acho que essa é a minha opinião. Não, tá perfeito. E vamos falar um pouquinho do papel da mulher também, que é aquilo que eu falei, tava devendo esses assuntos aqui, né? Que eu falei antes do intervalo. Depois a gente vai retomar o assunto do bloco anterior, mas para falar do papel da mulher no esporte, eu quero dizer aqui e passar uma informação, que você, em abril deste ano, né, em abril de 2024, recebeu o título Honoris Causa, concedido aí pela Faculdade Febraica e a Ordem dos Capelães do Brasil. E em setembro de 2022, ela recebeu o Certificado de Mérito Nacional Esportivo, concedido pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. Ou seja, 2 grandes prêmios, né? Sim. 2 grandes láureas, se é que a gente pode chamar assim, em reconhecimento aos seus serviços prestados também à capoeira, à cultura e ao esporte. E aí você, como mulher, vai desbravando os caminhos. E eu queria que você falasse um pouquinho deste papel hoje que a mulher tem, tanto para o esporte como para a capoeira. Olha, eu acho muito importante o papel que eu desenvolvo hoje. Como eu comecei a falar no começo, eu como protagonista feminina, uma mulher preta, periférica, e que estou à frente como liderança cultural, né, de uma atividade cultural, de uma linguagem cultural artística, eu acho muito importante, porque eu acabo espelhando, empoderando outras mulheres. E também acaba essa minha atuação, né, como protagonista, acaba quebrando alguns estereótipos de gênero, racial, que eu acho muito importante. Por muitos e muitos anos, a gente precisa de mais conquista, de mais mulheres que estejam à frente como protagonista,
mas por muitos e muitos anos, muitas mulheres que foram protagonistas, que preservaram algumas culturas, elas foram invisibilizadas. Os nomes delas não eram enaltecidos, né? E aí, com a luta de muitas mulheres, de muitos ativistas, feministas, isso vem mudando, graças a Deus vem mudando. Então, acho muito importante, quando eu, como mulher, eu consigo ter essa visibilidade perante a sociedade capoeirística e não capoeirística, e também consigo ter essa valorização do meu trabalho, né? E as pessoas que estão em volta entender também a importância que é. Ainda é uma luta ainda. Você vê ainda muito preconceito, racismo, misoginia, você vê ainda? Vejo. É uma luta constante, ainda tem. Por mais que, às vezes, isso é muito estrutural, que as pessoas acabam não percebendo, mas eu vejo muito. Já passei por muitas situações dentro de rodas de capoeira, em alguns lugares também, que nos dias atuais não era para ter, o pessoal, a galera, era para ter uma visão mais aberta referente a isso, né? Então, eu acho super importante, eu sempre vou falar isso, não só eu, mas como outras mulheres também, estar à frente como liderança, ter essa visibilidade, correndo atrás não é conquistar, é de ocupar um espaço que já é nosso por direito, né? A capoeira, a cultura, é um espaço para todos. Mas ter um reconhecimento mesmo, né? A ocupação, acho que ela pode até acontecer, mas o reconhecimento eu acho que é fundamental. Por isso esses dois prêmios eu achei tão importantes, porque são reconhecimentos, né? Você receber uma honraria, uma laurea, um prêmio, é um reconhecimento, é ter um reconhecimento. Isso. E aí, quando eu fui receber essa honraria, eu percebi que poucas mulheres, quase não tinha, eram muitos homens e poucas mulheres, né? Inclusive, acho que de capoeirista só tinha eu e mais duas. E as outras, uma era do samba de roda. Então, mas fiquei super feliz e gratificada pelas pessoas que me indicaram, né, que tiveram essa visão do trabalho que eu tenho e da importância que é o trabalho que eu desenvolvo. Bom, para quem curte capoeira e quer ingressar no meio, começar no meio, o que você indica a pessoa fazer? Eu indico simplesmente dê o primeiro passo, comece a praticar capoeira. Não coloque uma pedra à frente, dificuldades. Eu não consigo, já estou velho, o meu corpo. Eu tenho um grande exemplo eu sempre cito ele, um aluno meu. Bom, a gente não pode ser rival da gente mesmo, né? Se a gente colocar obstáculo pra gente mesmo, aí a gente não chega a lugar nenhum mesmo. Eu tenho um aluno que começou comigo com 60, eu não vou falar a idade exata que eu não lembro, era 60 e poucos anos. E eu lembro que ele chegou em mim e falou assim: olha, eu gosto muito da capoeira, me admiro, eu queria saber se eu ainda consigo fazer. Eu falei assim: você consegue aprender muito mais que eu. Ele já está há mais de 10 anos comigo e desenvolveu bastante. Então, ou seja, ele está com 70, quase 80. Que bacana! 70. É o jovem, a gente chama ele de jovem porque ele é jovem de espírito, né? Então, eu indico que a pessoa comece a praticar, conheça o que é a capoeira, tanto como prática corporal, mas como um desenvolvimento social, um contexto histórico muito forte, que é importante, porque quando a gente conhece a história do nosso povo, a história daquilo que a gente faz, a gente desenvolve com mais prazer e a gente tem uma propriedade para falar sobre e para defender também contra muitos paradigmas de preconceito, de racismo, porque, infelizmente, a capoeira ainda sofre esse preconceito, esse racismo por vir de um povo preto, né? E não por vir de uma cultura elitizada. Então, a gente, sabendo essa história, a gente consegue defender quando alguém fala algo que não é correto. Maravilha, a gente está chegando aqui no final do programa. Rapidinho eu vou pedir para você retomar o assunto do primeiro bloco, que a gente falou da sua participação no Campeonato Europeu na Alemanha. A Alemanha é um país europeu, eminentemente dominado por brancos, né, em que a raça branca predomina, né, na verdade, e em que tivemos um episódio péssimo para a história da humanidade, que foi a questão do Hitler, né, com a sua segregação ali dos judeus, enfim. Então a gente tem essa questão bem complicada. Então é um país que historicamente, claro, não estou falando de hoje, né, gente, mas historicamente carrega um pouco dessa questão. Como foi para você a vivência lá na Alemanha? Falar um pouquinho disso antes da gente terminar aqui o programa. Olha, a vivência de estar em outro país foi uma experiência assim incrível, porque eu pensava que eu não ia conseguir me virar por não falar língua, não entendia nada, nem até mesmo quando eu tinha que chegar à entrada do país, para mim foi muito difícil,
mas foi incrível a partir do momento que eles me liberaram entrar no país. Referente à minha participação, a minha chegada lá, de começo foi uma estranheza, né? Porque eu não sabia se as pessoas estavam gostando ou se não estavam. Era uma neutralidade assim muito, sabe? Você está fazendo uma coisa, a gente tem aquela... uma frieza, né? a gente tem aquela questão de sorrir quando gosta, de mudar a expressão. Então eu olhava e tudo parecia tudo muito igual. Não sabia se estava ruim, se estava bom. Mas referente à minha participação no campeonato, de início, lógico, a gente sempre se depara com uma ou outra pessoa que tem atos machistas, sabe? Com certeza eu sempre se deparo e tem coisas que às vezes não vale a pena a gente ficar... esquecer, sabe? Não esquecer, mas deixar de lado. Mas a minha participação no campeonato foi muito incrível. Eu competi com uma mestra de capoeira. Início eu fiquei muito assustada, porque o pessoal falava, essa mestra ela é muito antiga, ela tem muitos anos à frente de mim, de capoeira, já tinha competido, eu nunca tinha competido, competi aqui, para dizer que nunca, aqui em Guarulhos, na liga, e falei, não gosto de competir, não quero mais. E ela já tinha essa experiência de competir, de viajar para outros países, aí me deu aquele friozinho na barriga, não medo, mas porque eu não gosto de competição. Peguei ela na primeira categoria, que foi a categoria absoluta, a gente fizemos 3 jogos, e desses 3 jogos eu não digo vencedora, mas fui classificada pelos jurados. Os 3 levantaram a bandeira para mim, porque poderia ser só 2 ou não. E aí depois eu joguei com uma outra, que é Lupita, ela mora na França, mas ela é brasileira. Então eu classifiquei com uma para ir jogar com a outra classificada da outra dupla. E aí fui a finalista, campeã da categoria. Essa categoria tinha um cinturão, ganhei um cinturão lindo, maravilhoso. A gente ganhava também uma premiação em euros, que era 800 euros. E o título de campeã do campeonato, que é um campeonato mundial europeu de capoeira, Casa de Bambas. E isso trouxe uma repercussão imensa para mim, que eu não imaginava que ia ter. Se você entrar lá no Google, você vai ver que tem várias páginas que colocaram no jornal. Atualmente também Pretos em Conexão pegou, eu nem sabia que estava lá, quando eu vi estava lá o meu nome, eles estão divulgando. Uma mulher preta de Guarulhos, foi para a Europa competir. Então o Pretos em Conexão é o projeto da Rafaela Hilário. Então ela publicou lá, eu achei super interessante. Eu estava domingo agora num território quilombo, fazendo uma apresentação samba de roda. Inclusive eu aconselho a todos a procurar lá pela página, a gente faz um sarau, que é super importante, samba de roda, dança afro, musicalidade de capoeira, super top, e eu sempre divulgo. Então ela divulgou também lá na página, e tem várias páginas e várias pessoas me procurando para poder participar de entrevistas, para falar um pouco dessa experiência como representante de Guarulhos. Show de bola. Rafa, acabou o programa. Se você quiser deixar algum contato, pode olhar para aquela câmera, algum contato, alguém que queira te procurar, enfim, procurando suas aulas, fica à vontade e obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, tá bom? Quem quiser informação, primeiro eu vou pedir para me seguir na rede social, no Instagram, @contramestra_negatana. E qualquer dúvida, informação sobre as aulas, só me mandar lá no PV que eu respondo todo mundo. Eu costumo, às vezes eu demoro por conta do trabalho, mas eu respondo. E tendo uma necessidade, eu passo meu WhatsApp também por lá. E aí vocês também encontram sobre o meu trabalho na rede social, no Facebook, Capoeira EC Brasil, no Facebook como Rosiane Maria também, e tem uma página chamada Sarau, Canto da Capoeira e Culturas Populares, que é onde a gente também divulga um pouco das nossas atividades. Obrigada. Tamo junto, obrigado. Rosiane ou Contramestra Negatana. Valeu, deixa eu terminar rapidinho o programa aqui, que nós já arrebentamos todo o programa aqui, viu? Mas foi um programa ótimo, quando o programa é bom assim, a gente não vê nem passar. Gente, então é isso, espero que vocês tenham curtido aí, ó. Acessem lá as redes sociais da Negatana aí, conheçam um pouco mais sobre capoeira, é um projeto super legal e a gente se vê aqui numa próxima. Valeu pelo carinho, pela audiência e tamo junto sempre. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, galera.